Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trago para vocês mais um videozinho com algumas informações aí do Corinthians, né? É o Timão aí que fechou com o Dorival, agora é oficial aí, né? Corinthians aí tem seu novo técnico, Dorival Júnior. Técnico muito experiente que chegou pro Timão aí, e a mídia já analisa aí um provável Corinthians, né? Com a chegada desse Dorival aí para os próximos jogos, como vai ser aí para esse técnico aí administrar esse time do Corinthians aí. Então separei para vocês um cortezinho do Sport TV. Espero que vocês gostem e vamos acompanhar juntos. Porque o Corinthians hoje acertou detalhes do contrato com o Dorival Júnior, né? Um contrato até o fim de 2026. A gente nem chegou no meio de 2025, ou seja, mais de 1 ano e meio de contrato. Então ele já tem até data para estrear. Na quarta-feira contra o Novo Horizontino, fora de casa, né? Esse jogo vai acontecer lá em Novo Horizonte, pela Copa do Brasil. O Pedro Rocha traz informações do Corinthians pra gente. Chega mais, Pedro. Salve, amigo ligado no Troca de Passes. É o fim da novela, das especulações. Dorival Júnior é o novo treinador do Corinthians, contrato válido até dezembro de 2026. O que fez o Dorival topar essa proposta do Corinthians, topar iniciar as negociações? Foi o projeto esportivo apresentado por Fabinho Soldado, de protagonismo em todas as competições que o Corinthians vai disputar. Além disso, Dorival recebeu a promessa de um Corinthians agitado, de um Corinthians movimentando a janela de transferências no meio do ano, e o Dorival já vai participar, claro, dessas movimentações que o Corinthians deve fazer pensando no fim da temporada de 2025. Acertando com o Corinthians, o Dorival Júnior entra num seleto rol de treinadores que passaram pelos 4 clubes grandes aqui de São Paulo. O Dorival foi campeão da Copa do Brasil dirigindo o Santos, foi campeão também da Copa do Brasil dirigindo o São Paulo, tem passagem pelo Palmeiras e agora fecha o ciclo dos 4 clubes grandes de São Paulo quando assume o Corinthians. Uma novela que durou quase uma semana, 3 dias de reuniões. Fabinho Soldado foi lá para Florianópolis, se reuniu com o Dorival, voltou sem um acordo e depois de uma reunião com o empresário, com o representante do Dorival Júnior, que varou a madrugada de sexta-feira, esse acordo foi selado e o Dorival é o novo treinador do Corinthians, o fim da novela. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Pedro, obrigado pelas informações. Eu acho também, não é informação, tá? Aqui é apenas uma questão, se fosse eu teria feito. Se eu fosse o convidado para treinar o Corinthians e estivéssemos nessa semana, eu também enrolaria a negociação, falar, não concordo com esse termo, com esse, porque tem o Flamengo no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa, no Maracanã o jogo. Então, não é bom para qualquer treinador estrear contra o Flamengo fora de casa. Já estrear, de repente, eventualmente, até com uma derrota, não é bom para ninguém. Então, dá uma enrolada, segura um pouco a negociação, o anúncio. Não deu tempo de estrear no final de semana, fica para o próximo jogo. Ou estou falando bobagem, você acha que treinador não pensa nisso, Felipe? Nada melhor do que estrear com vitória, né? Flamengo, Maracanã é muito difícil, ainda mais no momento que vive o Corinthians. Obviamente é o Corinthians também, né? São 2 grandes equipes, 2 times que têm milhões de torcedores, né? Mas se puder não estrear contra o Flamengo no Maracanã... Se puder estrear com vitória, melhor ainda. Então, mas eu acho que não foi, logicamente, só isso. Mas o Dorival, ele sai de um turbilhão, que é a seleção brasileira, né? Ainda mais no último jogo da Argentina, um jogo muito ruim para a seleção, né? Para mim, um dos piores que eu vi nos últimos anos, tirando o 7-1. O Brasil, ele se fez refém da Argentina e já encara, para mim, um desafio muito maior. Porque quando você sai da seleção brasileira, você pode pegar o Flamengo ou o Corinthians, eles se equiparam, porque a comparação e a briga e a pressão que se vive dentro desses clubes, eu pude viver alguns anos ali dentro do Corinthians, sei o quanto é difícil, sei o quanto é complicado, mas o Dorival, ele tem característica dentro do seu trabalho que os jogadores que tem no Corinthians se encaixa naquilo que ele pensa de futebol. Eu acho uma boa escolha, sim, do Corinthians, mas aí a gente vai ver no decorrer da temporada, e não tem nada melhor do que não estrear no Maracanã, estrear numa Copa do Brasil, que você tem mais tranquilidade para trabalhar, né? Agora, lado bom, né, Jéssica, pensando na questão do Dorival, é que ele vai pegar um bom elenco para trabalhar, um elenco que tem boa qualidade técnica, bons jogadores, e dá para fazer um trabalho pensando no que o Corinthians tem pela frente, né? Em título de Copas, eventualmente.
e fazer um bom Campeonato Brasileiro. Acho que tem material, tem de onde tirar para o Corinthians render mais e brigar lá na frente no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que se o Corinthians não tivesse esse elenco a oferecer para o Dorival nem pegaria esse trabalho. Porque o Dorival, ele sai, tudo bem, de uma passagem conturbada pela Seleção Brasileira, onde ele não conseguiu mostrar a sua maior capacidade, mas ainda assim todo mundo sabe quão gigante é o Dorival e ele volta para o mercado de clubes maior do que quando ele foi para a Seleção Brasileira. Então, nesse mercado nosso, onde está todo mundo sempre desligando um treinador ou outro, o primeiro que chega na cabeça de todo mundo é Dorival ou Tite, né, que passa pela cabeça de todos os clubes, aí, de todos os presidentes. Então, quando tem um Corinthians que vai atrás dele e consegue oferecer um elenco legal, é um elenco que dá para disputar, é um elenco que dá para ter uma regularidade, que é o que faltou anteriormente para o Corinthians. Acho que dá para manter uma regularidade de bom desempenho, dá para competir, dá para pensar um pouquinho mais alto. Tem repertório. Arrasada. Não é terra arrasada, é um elenco que oferece para ele a possibilidade de ele mudar taticamente o time, não é um time de uma nota só, é isso que eu quero dizer, é um time que tem repertório, que oferece para o treinador repertório de característica. Então é legal, acho que qualquer treinador olha para o Corinthians e olha com feliz, né? Poxa, aqui dá para eu trabalhar legal. Então dá para render bons frutos ali. Eu acho que vai ser legal essa parceria, eu estou curiosa para ver esse Corinthians do Dorival. Tentar entender ali se tem um match, né, entre elenco e treinador que está chegando. Acho que a forma de jogar do Dorival me parece ter mais peças ali à disposição, pelo menos pelo que a gente conhece do estilo, do que gosta de fazer o Dorival, um losango de meio campo, um 4-4-2 na maioria das vezes. Tem mais jogadores talvez para essa característica, não, Coutinho? Tem, acho que sim. Acho que foi uma boa escolha do Corinthians, né? Tava no mercado. E aí, assim, claro, ele não foi bem na seleção brasileira, mas é um trabalho em meio a tantos na carreira. Se a gente pega os trabalhos recentes do Dorival em clubes, são ótimos trabalhos, né? Ceará, Flamengo e São Paulo, em todos eles ele pegou o time numa situação bem complicada, conseguiu identificar rapidamente os problemas da equipe, melhorou, foi campeão ou conquistou algo importante, né? No caso do Ceará não deu tempo dele ser campeão, mas ele classificou o time para a segunda fase da Sul-Americana com uma ótima campanha, vitória na altitude e tudo. E um outro ponto que prova o quanto o trabalho era bom. Assim que o Dorival saiu desses clubes, as equipes caíram de produção, né? O Flamengo, por exemplo, fez o 2023 péssimo. O Ceará foi rebaixado em 2022. O São Paulo demorou muito a se recuperar também, até pela forma abrupta como ele saiu do comando e o Carpini acabou assumindo. Mas em relação ao elenco do Corinthians, acho que sim. Sempre foi um treinador que, na maioria dos trabalhos, montou equipes que gostavam da posse de bola, né, que preenchiam bem o setor de meio campo. Às vezes, como você citou, no 4-4-2 losango, às vezes no 4-2-3-1, tendo um jogador de lado de campo que não fosse um ponta, especificamente, né? No São Paulo isso acontecia com o Rodrigo Nestor. Era um jogador que jogava aberto pela esquerda e centralizava. No Ceará isso acontecia com o Lima, que hoje está no Fluminense. Jogava por um dos lados e centralizava para ajudar o meio campo, formar um quarteto de meio. Então acho que é uma boa solução, sim. Um treinador que tem o costume de conseguir blindar elenco dos problemas externos, né, do clube e até pacificar ambientes que estão conturbados. Acho que o Corinthians fez a melhor opção possível no mercado para mim hoje. E aí a gente fala, quando eu falava do Tite, né, Betão, falava muito da questão de não ter exatamente pontas, né? O Corinthians tem ali o Thales Magno, que pode fazer a função, tem velocidade, mas não é um elenco com essas características. E jogava com a família Dias num outro esquema lá com os seus, nesse momento, com 3 atacantes sem meia, né? Porque o Garro não está à disposição, o Coronado jogou poucos minutos nesses jogos, ontem jogou alguns minutos ali no final da partida. Pelo que tem à disposição, a gente imagina o Dorival se adaptando ao que ele tem de melhor, porque não pode, em termos de qualidade, é um elenco que oferece muitas opções. Exatamente, acho que eu também concordo com vocês, eu vejo o elenco e os jogadores mais preparados para o primeiro time com características que eu vejo casando com o Dorival, que tem essa ideia de preenchimento de meio campo, dupla de ataque, uma transição às vezes com uma bola direta, também com a construção vindo de trás. Eu não sei se no caso, acho que seria importantíssimo para o Corinthians e para o Dorival recuperar o futebol do Coronado. Sim. Porque o Dorival gosta de contar com esse camisa 10, que seria a ponta desse losango aí, mais próximo dos atacantes. E o Garro é muito bom, e quando você perde o Garro, o Corinthians fica com um sério problema de criação. Não sei se na mão do Dorival, por exemplo, o Carrijo pode ser um jogador melhor utilizado para, numa função dessa, aproximar ele mais. Ele que era quase um ponta-direita, né? Sim, mais novo. Na carreira ele carreira foi inteira, ponta. mais de frente. Se ele pode, às vezes, quebrar um galho mais. Porque ele já mostrou que
o Ramon usava o Bidon. O Bidon é um volante de qualidade, mas que não, pelo menos não resolveu até então, quando colocado na vaga dele para substituir o Garro. O Corinthians não cria nada, é muito difícil. E a gente já viu o próprio Memphis na saída do Ramon, dizendo, né, que se sente muito isolado, se sente sozinho, tem que se sacrificar, ficar longe do gol. Acho que o Dorival é o cara ideal, porque ele pega esse cenário e eu acho que o Dorival rapidamente consegue resolver. Eu lembro que no Flamengo, em 10 jogos, o Flamengo já era um time competitivo e que já jogava na cara do Dorival. Então, eu acho que também, desde sempre, achei o nome certo, mas entendia que o Tite no mercado era complicado o Corinthians não ir, né? O Corinthians acabou ficando no risco de repente, depois que voltasse a ideia pro Dorival, é porque o nosso Zubeldia, que também é pressionado, se mantém ali, porque os São Paulinos estavam loucos com a possibilidade do Dorival estar no mercado e pegar uma derrota do Zubeldia ali, a pressão era grande. Quando o Dorival assume o São Paulo, acontece o contrário, né? O Corinthians pensou primeiro no Dorival, Sim. demorou aí, o São Paulo foi e pegou e foi campeão da Copa do Brasil. Todo mundo, tem até um programa, não lembro qual foi o programa, que o Casares estava, e o Casares disse que viu o Corinthians moscar e falou, opa, o Dorival tá aí, ele foi direto pra lá. Disse que ligou pro Dorival, me recebe amanhã, pegou um avião enquanto o Corinthians estava meio que de longe, tentando, ele foi até a casa do Dorival e fechou com o Dorival. Isso foi importantíssimo para o São Paulo, né, em 2023, campeão da Copa do Brasil. Agora, Zé, ontem a gente falava sobre isso aqui no Tá Na Área, analisando o resultado do Corinthians, né, em casa, importante vitória ali, pensando em classificação na Sul-Americana. Tem um ponto, claro, que utilizou os titulares, e a gente pode falar sobre essa questão de desgaste físico, que é uma situação importante para esse jogo de domingo. Mas olhando para o elenco, pensando ainda na chegada do Dorival, né, de como recuperar esse elenco que vinha tendo dificuldade na temporada, justamente dessa posição, desse camisa 10, desse meia, desse cara capaz, né, de construir a parte ofensiva do time. E até brinquei ontem porque o Orlando optou pelos 3 atacantes, né, o Yuri, o Memphis e o Romero, e não sei se era uma escolha tática dele, uma opção, né, daquilo que ele entende ser o melhor dentro do que ele acredita no futebol, ou se é uma questão de falta de opção mesmo, né, porque o Coronado estava voltando de lesão, era uma opção ontem, jogou poucos minutos, a gente não sabe em que condições, mas enfim, não tem essa peça, né? É o Garro, talvez o Coronado, se tiver condições de entrar em campo, e não tem outro jogador com essas características, né? Exatamente. E também uma coisa que a gente tem que falar em relação ao Orlando Ribeiro é que ele procurou mexer o mínimo possível da estrutura na comparação com a reta final do trabalho do Ramon Dias, né? O Ramon, e essa foi uma das críticas que ele estava sofrendo internamente, estava insistindo nessa escalação com 3 atacantes, né? Desfazendo a dupla de ataque, né? Memphis e Yuri Alberto, que foi talvez o grande case de sucesso, né? Da dupla Ramon e Emiliano no comando do Corinthians. E o Orlando mexeu muito pouco na estrutura, né? E o Coronado ficou um bom tempo parado, então também não tinha, ainda mais num jogo como foi o de ontem, né, na Neoquímica Arena, um jogo muito físico contra o Racing e também com muita chuva, acho que vocês podem ver, né, o quanto caiu de água na zona leste de São Paulo na noite de quinta-feira. Então o Coronado seria até um jogo de certo risco para o Coronado se ele tivesse mais tempo, né? Então o Orlando optou por manter a estrutura que já estava vindo com o Ramon Dias, apesar de críticas e de atuações irregulares, a estrutura que ele usou no sábado contra o Sport, né, na vitória por 2-1, e que, né, repetiu nesse jogo, mesmo com a expulsão do Félix Torres antes dos 15 minutos de jogo. Mas a tendência é que o Coronado, né, possa ganhar mais minutos a partir de agora, nessa ausência do Gal, que ainda, né, não tem um prazo para retorno, diante da melhora física e do dia a dia de treinamento, né, com o jogo, com o contato, ele ainda, né, tem trabalhado com uma proteçãozinha ali no ombro esquerdo, mas o Coronado, dentro do elenco do Corinthians, é analisado como o cara mais indicado para fazer essa substituição ao Garro, né? Mas diante do problema físico e do contexto do jogo de ontem, o Orlando deu uma segurada e manteve também a estrutura, né, dos últimos jogos, né, ciente de que um novo treinador estava para chegar e do pouco tempo de trabalho que ele teria, né, para implementar qualquer ideia diferente num jogo tão importante como era o jogo contra o Racing. Fez o Corinthians vencer o primeiro duelo na Sul-Americana e voltar, né, para a briga por um dos 2 primeiros lugares do Grupo C ali do torneio.
Foi importante mais o resultado, pensando na classificação do Corinthians, principalmente pensando em liderança do grupo, né? Ainda faltam 3 rodadas, mas o Corinthians só tinha 1 ponto somado em 2 jogos e era mais um jogo em casa que não podia perder, como foi na estreia. Foram importantes esses pontos. Agora, quando a gente fala, e a gente está discutindo muita questão ofensiva, né? Que é um ponto para um Corinthians que tem ótimas peças, principalmente do meio para frente. Mas quando a gente fala do trabalho do Dorival, ele vem de trabalho de clubes, né, muito bons, mas ele vem de um trabalho da seleção em que ele deixa a seleção brasileira depois de uma data FIFA ali, principalmente a partida contra a Argentina, né? Uma goleada e um atropelo da seleção da Argentina e diante de condições, assim, que não foram surpreendentes. Era algo que todos nós esperávamos, né, e conhecemos da seleção argentina e parecia que a seleção brasileira não estava preparada para... Não sabia de tudo que todos nós sabíamos sobre o adversário. Enfim, como chega esse Dorival olhando para a questão defensiva do Corinthians, que também é uma questão, né? Foi justamente o ponto fraco do trabalho da família Dias, essa desorganização defensiva do time. Como crer que o Dorival chega conseguindo organizar isso com o Coutinho? É o primeiro grande desafio dele, né? Eu até acho que o problema maior do Corinthians não é na parte ofensiva, mesmo com a ausência do Garro e o Coronado voltando. Acho que o Corinthians consegue ser um time que cria jogadas. Se a gente pega o jogo, por exemplo, do final de semana passado contra o Sport, e até ontem mesmo, com o jogador a menos em campo, o Corinthians foi melhor do que o Racing. Sim. Pelo menos até a hora que o Orlando Ribeiro precisou fazer as mexidas na equipe, né? Quando começou a tirar os jogadores mais ofensivos, aí sim o time cai de produção. Mas geralmente é um time que consegue produzir as chances. Não acho que isso seja um problema crônico do Corinthians. É claro que você vai pegar um ou outro jogo que o time teve dificuldade, mas não acho que seja ofensivamente algo crônico, não. Defensivamente, sim. Né? Se a gente comparar aquilo que foi a seleção brasileira com o Dorival, Camila, a gente vai chegar à conclusão que pouca coisa funcionava ali. Né? Foram poucos os jogos ali que alguma coisa coletivamente funcionou. A saída de bola era ruim. Quando o adversário marcava o Brasil muito atrás, faltavam soluções para entrar na defesa adversária. Quando o adversário controlava o meio-campo, tinha mais posse de bola, o Brasil não era um time tão agressivo para retomar. Então, assim, em resumo, foi um trabalho muito ruim, um trabalho que não era simples de ser feito por todo o contexto de pressão, de basicamente começar do zero, que ele acabou pegando a seleção brasileira. Ele foi engolido pelo monstro seleção, né? Pode ser, talvez, assim... Por todo o entorno também. Muitas questões, muitos desfalques também. Sim, desfalques, que é algo que na seleção você precisa lidar, né? Com convocações que, no final das contas, precisam ser modificadas. Essa incerteza do próprio comando. E assim... Isso é algo que só o próprio Dorival pode falar o que aconteceu. Sim. O que a gente sabe é que o treinador Dorival Júnior na seleção brasileira não foi nem metade daquilo que ele costuma ser nos trabalhos que ele fez no clube. Os motivos disso é difícil a gente daqui falar exatamente por quê. Tem coisas que dá pra citar. Como você falou, dos desfalques. A pressão é outra delas. Eu achei que ele trabalhou mal a figura do Hendrick. Também. Poderia usar mais. Foi confuso, ele é né? reserva lá, mas... Ele é o titular da Copa do Rei. Sim. Ele é reserva lá porque tem Mbappé. E assim, acho que ele mostrou... Se a seleção brasileira tivesse Mbappé, ele seria reserva também. Exatamente. Da seleção brasileira. E ele mostrou, acho que o Dorival, na chegada do Dorival, pode contar comigo, que foram aqueles já amistosos com Inglaterra e Espanha. E parece que o Dorival, ele não... Eu imaginava o Dorival dando sequência ao Hendrick, entrosando o Hendrick com o Vinícius, com o Rodrigo, e ele perdeu muito tempo nisso. Agora, o Orlando... ele indicou um caminho nesses 2 jogos que ele dirigiu, né? Vai pro terceiro no domingo. Com o Ramon Dias e o Emiliano, o Corinthians jogava no 4-3-3, né? Na hora de defender, muitas vezes o Memphis era obrigado a descer marcando o lateral. Inclusive, um dos temas daquela entrevista que ele dá às vezes eu pareço um lateral esquerdo, né? Porque na visão dele ele voltava muito para marcar o lateral adversário. Com o Orlando, no jogo contra o Sport e nos 15 minutos iniciais do jogo de ontem, qual foi a adaptação que ele fez? Ele abria o Bidon, que é um dos meio-campistas, para o lado esquerdo. Então o Bidon marcava à frente do lateral esquerdo do Corinthians, o Angelelli. O Carrilho formava uma dupla com o Ranieri por dentro. E pelo lado direito, o Romero voltava formando uma linha de 4. Então, ataca no 4-3-3, defende no 4-4-2. E o Memphis e o Yuri ficam mais livres à frente dessa linha de 4. O grande problema do Corinthians com a família Dias era defender em losango e proteger os lados do campo. Porque em tese, em losango, você tem 3 jogadores na linha de meio campo para defender a largura do campo. Se o adversário roda a bola rápido de um lado a outro, até essa linha de meio campo flutuar para somar com o lateral do setor e dobrar a marcação, demorava muito para acontecer. Os adversários arrumavam já espaço. aconteceu com o Dorival no Flamengo também. Aconteceu também. É algo para... Vai lembrar que ele primeiro jogo da semifinal com o Felipe, aonde que o Corinthians perde o jogo? Na lateral.
O Alexandre No tem muita Maracanã, liberdade de subir. Ah, e foi um e faz o atropelo. gol. Primeiro tempo foi um atropelo do Flamengo aquele jogo. Zé Edgar de Matos, obrigada pelas informações do Corinthians, pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. Diga, tem uma última informação, por favor. Só uma confirmação, né, que eu estava até olhando aqui pro celular, né, conversando com algumas fontes e também com os colegas aqui. O Dorival vai assumir, de fato, o Corinthians na segunda-feira, ou seja, confirmada a estreia dele só na quarta contra o Novo Horizontino, né, e o Orlando Ribeiro, como a gente já, né, vem abordando aqui no Tá Na Área, será o comandante do Corinthians no duelo contra o Flamengo domingo no Maracanã. Então, Dorival, a partir de segunda-feira, sim, o técnico do Corinthians já no trabalho de campo ali no CT Joaquim Grau. Perfeito, Zé. Obrigada pelas informações. Aí mais uma notícia confirmada lá no GE. Globo. Então, Dorival vai ser anunciado oficialmente como novo técnico do Corinthians, mas começa o trabalho na segunda-feira, no domingo, contra o Flamengo, Orlando Ribeiro, à beira do campo. É isso, Fiel. Esse é o videozinho que eu trouxe pra vocês hoje aí, né? Com todas as informações a respeito do Corinthians. Dorival Júnior aí já fechou com o Timão. Tudo certo já. Vai estrear aí contra o Novo Horizontino aí nessa quarta-feira. Pela Copa do Brasil. Não tinha como estrear amanhã contra o Flamengo, uma vez que não ia ter como nem ter como treinar os jogadores. Então, esperou por adiar, foi meio que uma jogada isso daí deles. Com certeza essa enrolação poder confirmar aí foi tudo meio que uma jogada para poder deixar o Dorival esperar um pouquinho, poder o Dorival assumir depois desse jogo do Flamengo. Então, o Dorival já acertou com o Timão, porém só vai estrear aí contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, né? E contra o Flamengo aí vai ser o técnico interino. Então o Timão tem a mídia, como podemos ver, a mídia falando aí, o Corinthians fechou muito bem, a mídia avaliou muito bem essa contratação do Corinthians aí com esse novo técnico do Dorival Júnior. É de extrema importância, uma vez que o Corinthians está precisando aí, né, depois da demissão do Ramon Dias aí. O Corinthians precisava de um técnico bem experiente, né? Nada como o Dorival aí tá no mercado. Acho que uma das melhores opções que tinha aí. Tinha o Tite também, mas como podemos ver, o Tite recuou aí com o Corinthians. Problemas de saúde. Então o Corinthians precisava o mais rápido possível aí procurar um técnico à altura. E o Dorival Júnior era a melhor opção no mercado. E o Corinthians foi lá, fez acontecer e contratou o Dorival Júnior. A expectativa agora são uma das melhores, né? Por mais que algumas pessoas aí fiquem com um pouco de receio, falando que o Dorival torce pro São Paulo e tudo mais, mas o profissionalismo do cara com certeza vai deixar de lado, independente para que ele torce ou não. E é um técnico aí bastante experiente para poder estar tomando frente a esse time do Corinthians, né? O Corinthians que tem seus jogadores titulares aí muito importantes, vem fazendo uma boa campanha nessa temporada 2025. Com certeza, para poder encaixar no perfil melhor do Dorival ali, o Corinthians vai precisar contratar, sim, precisa contratar ali jogadores para a zaga, alguns pontos, um lateral direito ali, precisa contratar, mas nessa janela de contratação agora no meio do ano, com certeza, o Dorival deve soltar alguns nomes aí, nesse acordo que deve ter fechado com o Corinthians aí, já deve ter falado sobre essa questão de contratação. E Fabinho Soldado deve ter combinado sim de contratar alguns jogadores nessa próxima abertura de janela agora aí no meado do ano. Tudo isso deve ter sido conversado e com certeza aí com esse elenco que já tem muito importante aí e com mais alguns que vem agregar aí no meado do ano, o Dorival vai conseguir fazer um excelente trabalho no timão aí. E seja bem-vindo ainda, Dorival, que venha para agregar muito valor esse time do Corinthians aí e conquistar bastante coisa pelo timão. Né? Se vocês estão gostando do vídeo aí, é só deixar o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que eu trago notícias do Corinthians para vocês todos os dias aí, né? Vocês vão estar sempre atualizados aí, só se inscrever no canal. Vocês não podem perder nada aí sobre o timão aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Valeu, esse é o videozinho de hoje, tamo junto. Até a próxima e vai Corinthians!